Olá a todos, chegou a hora do Bancada Carioca, sejam todos bem-vindos. Essa semana, a Novela Brasil chegou a um ponto-chave da temporada. Por restrições orçamentárias, a produção optou por manter as locações em Atibaia, ainda que o núcleo de personagens seja aqui do Rio de Janeiro. Além disso, introduziu-se um personagem novo e misterioso, o Anjo. Aí, do nada, vem a notícia de que o celular do Bebiano, lembra dele? Estaria voltando de um exílio dos Estados Unidos, repleto de informações destruidoras sobre questões morais do presidente. Minha cabeça doente pensa logo num golden shower de leite condensado. Se as informações são destruidoras, eu não sei. Mas o Paulo Coelho, sim, o mago, já avisou que há mensagens dele no aparelho, para ninguém se assustar. Imagina o cachê de uma participação internacional dessas, mesmo que seja só em áudio. Ô produção, vai estourar esse orçamento, hein? Já o Bolsonaro se revelou um verdadeiro mutante. De um presidente que assinava com um golpe militar dia sim, dia também, temos agora um Jair Messias pacífico e calado há quase uma semana. É um novo recorde. Então vem a notícia da nuvem de poeira Godzilla, que esse ano está fazendo uma tempestade de areia sair do Saara e bater no Caribe. Não. A gente não estudou geografia com o Pazuello, não. É isso mesmo que você ouviu. Uma tempestade de areia que saiu do Saara está passando pelo Caribe em direção aos Estados Unidos. Em princípio, tudo levava a crer que a Novela Brasil se tornaria uma série internacional. Mas aí o plot twist da semana se revelou. Uma nuvem de gafanhotos vindo da Argentina se aproxima do Brasil, devorando tudo pelo caminho para terror do agronegócio. Aí não resta dúvida. Esquece essa ideia de filme catástrofe de Hollywood. Isso não passa de uma verdadeira novela da Record. E das ruins, hein? Estou aqui com os meus amigos Fernando Mendonça, Rafael Sorrentino e Ricardo Leite Lopes para conversarmos sobre essa semana. Nada de muito novo aconteceu, mas ainda assim terminou com a ameaça de pragas bíblicas. O Brasil não é mole não. No bloco 1 falaremos dessa novela muito louca, na qual estamos todos grudados, a Novela Brasil. Fila Estampa tá passando vergonha. No bloco 2 falaremos sobre a vitória de Pirro, de Flávio Bolsonaro, e a eventual pizza de 2 sabores que pode sair desse movimento. Sorrentino vai explicar melhor isso pra gente. No bloco 3, mergulhamos no marco legal do saneamento básico e no incrível fenômeno dos médiums que dominaram os debates, cada um tentando adivinhar o que Brizola diria, se vivo fosse, sobre uma lei que tem água e iniciativa privada no mesmo texto. É isso. O Bancada Carioca começa agora. E aí, Ricardo? Qual é a sua impressão sobre essa novela muito louca, no qual estamos todos vidrados diariamente? Olha, essa novela tá sem rumo. Mataram o autor, morreu, alguma coisa aconteceu aí, tá muito esquisita essa novela. Agora, essa semana meteram um personagem chamado Anjo. O Anjo, cada hora, fala uma coisa. Diz que botaram um cara dentro da casa dele, depois diz que ele pulou o muro, depois que o cara entrou voando, depois era um anão de jardim de touca vermelha e camisa vermelha do PT, que o PT botou lá dentro. Ninguém sabe qual é desse anjo, que cabelo é aquele que ele usa, com um gel para trás. Isso está muito estranho. Apareceu o anjo. Aí tem as outras. É tanta coisa que parece assim. Pô, a gente não sabe o que vai fazer, mas a novela tem que continuar. Então a gente tem que escrever. Vamos escrever essa semana. Aí fizeram uma reviravolta aí no caso Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, que depois até o Sorrentino vai desdobrar isso aí pra gente entender melhor isso. Aí tem nuvem de gafanhoto, a areia do Saara que vai para o Caribe, até o óleo voltou. O óleo, lembra do óleo da praia do Nordeste? Voltou o óleo. Tinha desaparecido o óleo, agora voltou o óleo. É maluco. E alguém botou Rivotril na água do Bolsonaro. É isso que aconteceu também. Botaram o overdose de Rivotril e o Bolsonaro tá calminho, tá tocando sanfona desafinada na live, reconheceu que tem gente morrendo por causa do coronavírus, quer dizer, tá difícil, ninguém tá entendendo mais nada. Vamos ver para onde que vai na próxima semana a temporada aí, porque essa temporada foi só para encher linguiça. É isso. Me parece que, apesar da prisão do Queiroz semana passada, a popularidade do Bolsonaro não oscilou tanto assim quanto esperado. Deu uma leve caída, segundo algumas pesquisas que eu vi, mas a queda não pareceu assim determinante, nem muito forte. Se é que haverá, enfim.
Não sei se o bolsonarismo está realmente se importando sobre o Queiroz ou as relações do Queiroz com o Flávio Bolsonaro, né? Me parece que na cabeça bolsonarista se estabeleceu essa coisa de o pai é o pai, o filho é o filho, como se eles tivessem alguma diferença uns dos outros. Mas é o que parece. O que você acha, Fernando? Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Fala, queridos amigos ouvintes aqui do podcast Bancada Cariosa, nosso grande podcast. Olha, Rico, essa novela tá bem animada, né? Sobre os bolsonaristas, é aquilo que eu venho falando um pouco nas minhas redes. O que existe é uma rede, uma conexão emocional do bolsonarista com o governo Jair Messias Bolsonaro. E ele se utiliza de várias técnicas de persuasão para poder manter o seu nicho fiel a ele. Então ele fala coisas absurdas, mas direcionalmente corretas. Um grande exemplo, por exemplo, é a cloroquina. Quando ele defende a cloroquina, por mais absurdo que seja você recomendar um remédio sem teste científico, ele, no fundo, está falando para as pessoas que ele quer salvar a vida das pessoas. Então, o bolsonarista ignora os erros, os equívocos, os exageros e fica no direcional. E fica aquela relação emocional com ele. E tem aquela velha história, né? O cara não quer admitir que está errado ou se equivocou. E eu tenho uma tese que Bolsonaro é que nem aquele amor, aquele namoro que você tem, que você gosta muito da pessoa, mas a pessoa te decepciona. Se não aparecer um novo namorado, uma nova namorada, aquele amor não sai ali de você. Então o que está acontecendo com o Bolsonaro é isso. Ninguém está conseguindo substituir a figura emocional do Bolsonaro na vida dos bolsominions. Então, nessa novela, nós temos essa relação de decepção e amor, uma relação complicada nesse triângulo amoroso que acaba sendo protagonista da nossa novela. O Brasil vive um relacionamento abusivo, Fernando? Eu não sei se eu estava na dúvida se é um relacionamento abusivo ou se é síndrome de Estocolmo, né? Olha, pode ser, acho que qualquer um dos dois. Eu acho que é o abusivo, sim, porque o namorado não foi embora, né? A namorada não foi embora, tá ali ainda. Só que te decepciona e você não sabe para onde vai, se termina, se não termina, até chegar um novo amor. E aí esse é o meu ponto. Se alguém quer vencer em 2022, vai ter que entender que vai ter que romper essa conexão emocional do Bolsonaro com o bolsonarista. Não adianta ir só na razão, não. Tem um aspecto emocional muito forte envolvido em tudo isso. Eu queria só fazer um ponto aí em relação a isso que o Fernando falou. Eu acho que o Bolsonaro, os apoiadores dele agora fixaram ali na casa dos 30%, né? 30, 31, 29%. Eu acho que para tirar essa galera do Bolsonaro, assim, a não ser que aconteça algo fora da curva, tipo pegar o Bolsonaro com dinheiro na cueca ou qualquer coisa do gênero, que eu acho que não, né? O Bolsonaro é desavisado, mas não é burro, né? Então, é perdido, mas não é burro. Então, ele não vai entrar numa dessa. Então, eu acho que, assim, para ele perder esses 30%, ou acontece algum absurdo desse, de pegarem ele pessoalmente envolvido em alguma tramóia, e mesmo assim tem que ser algo muito evidente, tem que ser desvio de dinheiro de merenda, de hospital de campanha, como nosso amigo WW, né? Tem que fazer algo assim de almanaque, tem que ser um erro de almanaque, porque se for só esqueminha dos filhos, falar mal de gay, falar mal da cultura, esse é o padrão dele de sempre, falar em ditadura, esses 30% não se mexem mais. Agora, 30% não elegem ninguém presidente. Então, assim, a outra saída é um concorrente conseguir agregar aí pelo menos metade, aí, uns 60%, 70% dos demais. E, para mim, esse é o maior desafio. Eu não vejo ainda quem é que vai conseguir isso daí. Se ninguém conseguir isso, vira uma briga de faca. Vai vir o Bolsonaro com os 30% dele raivosos e o resto da galera brigando. Aí vem o candidato do PT pegando lá a porcentagem de rescaldo do Lula. Aí vem o Ciro Gomes com a porcentagem dele tentando aumentar. Aí vem um candidato mais de uma direita liberal mais moderada. Pode vir um Luciano Huck da vida de fora. Só que aí vai
vai dividindo tudo e no final das contas pode cair no colo do Bolsonaro de novo. Olha, aproveitando que o Rafael colocou e atropelando e dando uma banda no nosso âncora, no seu planejamento que a gente acabou de jogar pro alto, teve a pesquisa. Tá valendo. Aqui é anarquia, aqui somos todos anarquistas. Anarcocapitalista? Não, só anarco. Não, só anarco. Tivemos uma pesquisa recente que a Veja encomendou do Instituto Quaest, que eu sinceramente não sei se é muito confiável, mas só para a gente ter uma noção, os números que saíram foram, se a eleição fosse hoje, Bolsonaro com 27%, o nosso superjuiz Moro com 20%, Fernando Haddad com 13% e Ciro Gomes com 12%. E o que eu fiquei bem preocupado, não, queridos ouvintes, uma surpresa para vocês, mas não sou eleitor do Bolsonaro, é que pensar que Moro e Bolsonaro juntos, eles estão somando, segundo essa pesquisa, 47%. Então, se um dos dois derreter, eventualmente fosse hoje a campanha, e um dos dois derretesse, a grande possibilidade era do outro, que já que eles gravitam mais ou menos no mesmo campo político, era absorver os votos. Então nós poderíamos ter ou um Bolsonaro ou um Moro perigando a vencer no primeiro turno. E esse é o grande pesadelo da oposição. Porque Ciro com Haddad, que se degladiam pelo campo progressista, né? O Haddad, na verdade, o Haddad é como poste do Lula, na verdade, juntos eles estão somando 23%, que é pouquíssimo. Então, meu medo foi ali de rolar um primeiro turno ali com essa história toda, e foi o que o Rafael falou. Pode ser que o Moro não se sustente, que os bolsonaristas tenham uma rede forte de comunicação, consigam derreter o Moro, o Bolsonaro se fortalecer, com medo eventualmente de um retorno do PT, e bater um primeiro turno aí. Confesso que eu fiquei bem preocupado. Eu vejo perfeitamente acontecer isso com o Moro, esse derretimento. Já ficou muito claro que ele não é do ramo da política, então eu acho que vai ser muito fácil. Os bolsonaristas estão com um ódio pesado dele, os petistas já tinham uma raiva dele. Por que será? Então, assim, tem muita gente para tacar pedra. Pois é, tem muita gente para tacar pedra nele. Eu acho que ele vai derreter no meio do caminho, o que torna o cenário eleitoral ainda mais imprevisível. Bom, eu só queria falar para imprimir isso aí que vocês falaram em 2 vias, que eu quero assinar também. Concordo, não tem nem o que falar, vou embora. Eu queria levantar 2 coisas aqui. Não, de repente você até fala agora, cara, porque assim, tem 2 coisas que eu li em algumas análises que podem ser eventuais calcanhares de Aquiles para o Bolsonaro daqui para frente. Que são, primeiro, uma coisa que complementa o nosso programa da semana passada, né? A gente falou que o nosso amigo Weintraub ficaria mais um tempo entre nós para poder, né, prestar contas do seu magnífico trabalho, mas o nosso ex-ministro da Educação fugiu, foi contrabandeado dos Estados Unidos. Mas reza a lenda que pode ser que ele volte. E dizem que, ao voltar, ele é um problema para o bolsonarismo. Será um problema para o bolsonarismo. Primeiro que o Bolsonaro vai ter que fugir dele como se ele fosse leproso, porque ele vai voltar já, vai virar réu em alguma coisa aí. Segundo, é que ele vira uma espécie de um rival em potencial, né? Há uma ala bolsonarista aí que trata ele como uma espécie de herói. Não acho que é significativamente muita gente, não, mas pode ser lá um arranhãozinho. A segunda coisa seria a eventual prisão da mulher do Queiroz. Porque aí dizem que se a mulher do Queiroz entrar no jogo, ou melhor, entrar em cana, pode ser que o Queiroz resolva falar. E se o Queiroz falar, teremos um problema. Quer dizer, teremos. Eu não terei problema nenhum, porque eu não conheço o Queiroz. Mas o nosso presidente pode passar a ter. E segundo, o próprio Wassef. Reza a lenda aí que é um homem-bomba também. Se tiver a fim de falar, é um cara meio perigoso. Dentro desse panorama, e aí vocês falaram do Moro, que também essa semana veio com um papo magnífico, né? Nem foi ele, mas enfim, estão tentando alavancar um partido para ele, e aí veio uma máxima que eu achei interessantíssimo, né? Um cruzamento de jacaré com cobra d'água, que é o legalismo sem extremismo. Eu achei magnífico isso. Deve ser uma espécie de fascismo 3.0 com trio elétrico, banco de couro, né?
e uma roda de É o magnésio. É o PSD partido- retorno, né? Partido mais ou menos legalista. Mas vamos confessar, é a cara do Moro, né? Legalista, pero no mútil, quando dá, quando tá afim. Enfim, eu joguei essa aí para vocês debaterem. O Bolsonaro tem esses 3 fantasminhas, mulher do Queiroz, Wassef e Weintraub, e o Moro, eu acho que o Moro desidrata, tá, gente? Porque apesar dele ter essa aura do herói nacional aí para essa galera lavajatista, se você perguntar para ele qual é o panorama dele para a economia do país, ele vai, ou ele fala de um posto de piranga que vão arrumar para ele, ou ele não tem o que responder, né? Vai dizer o quê? Sabe nem falar português? É muito difícil falar porque ele não tem lábios, né? Então fica difícil. Cara, a gente não sabe. O Moro, para mim, o Moro é o como é que é? É o hiato Moro. A gente não sabe o que vai acontecer ali. Pode se juntar com outras pessoas ali e fazer uma chapa, essa coisa aí desse partido mais ou menos legalista. Eu não sei, mas o que é fato é isso que o Fernando Sorrentino já falaram. Tudo indica que o Moro desidrata e esse eleitorado migra para o Bolsonaro. E o Bolsonaro agora, eu vejo que assim, não tem nada que ameace, porque é isso, ele deixa todo mundo, guarda na estante, igual ele guardou o Queiroz estava guardado. Eu já falei isso, que foi fartamente divulgado ali no depoimento daquele Marinho, né, que falou, vamos dar mamadeira de Nescau para o Queiroz. Quer dizer, tratar do Queiroz para o Queiroz ficar bem. Porque a pessoa bem não fala nada, fica na boa. A mesma coisa com o Weintraub. Não acredito que o Weintraub vá voltar para bater de frente com o Bolsonaro, só se tiver algum problema muito grave. Então, não tem. E acho que se bater, perde, porque essa coisa da traição é uma coisa muito forte no bolsonarismo, né? Tudo eles veem como traidor. Então, assim, isso fica muito ruim. Eles têm uma mídia para fanático, né? Muito boa, muito eficiente. Mas você acha que a traição não pode vir do Bolsonaro? Porque, assim, se o Weintraub for deportado, de fato, nem sei qual é a possibilidade real disso acontecer, mas se ele for deportado, não vai dar, na atual situação que estamos, né? Não vai dar para o Bolsonaro ficar apoiando ele muito abertamente, né? Cara, eu acho que o Bolsonaro está agora no modo Rivotril, vai ficar no modo Rivotril durante um tempo. Agora, eu acho que quando o ouvinte ouvir a nosso podcast, o Bolsonaro já vai ter voltado ao normal. Eu já perdi a ilusão dele em modo Rivotril. Isso aí não dura uma semana, 2 semanas isso aí. Pode ser. Mas assim. Olha, já está uma semana. Vamos combinar que já é um recorde. Mas, Fernando, ele não está no modo Rivotril porque ele quer, né? Não. Ele está no modo Rivotril, é o modo sobrevivência, né? Sim. Vou ficar aqui me fingindo de morto. Agora, a partir da hora que, sei lá, voltar a candidatura, quer dizer, o Bolsonaro candidato 2020 para 22 é aquele Bolsonaro raiz mesmo, aquele que metralhadora na mão, aquela coisa mesmo, não vai mudar mesmo não. Agora, você tem razão nisso, que talvez semana que vem a gente já volte a disparar a metralhadora. Né? Ele já tem umas bombas em potencial, né? A primeira de todas, assim, a gente passou alguns dias sem ministro, quer dizer, nem é ministro porque não tem ministério, mas a gente passou alguns dias sem ministro da Saúde, sem secretário de Cultura, né, secretário-geral de Cultura, e sem ministro da Educação, né, simultaneamente. Aí, essa semana, o ex-malhação Mário Frias assumiu lá a vaga de secretário de Educação, aí já assumiu falando de cloroquina, né, já entrou no discurso básico bolsonarista, quer dizer, isso aí... Eu não consigo nem levar a sério esse camarada, enfim. Apesar de que deveria, né, eu estou relacionado à área dele. E aí, durante a semana, primeiro se aventou o nome do Renato Feder, né, para o Ministério da Educação, um dos sócios da Multilaser. Fiquei bastante preocupado, porque o cara não sabe fazer um mouse, vai cuidar da educação. É realmente muito ruim mesmo. Porra, assim, pelo amor de Deus. É um entusiasta aberto da educação à distância,
Eu soube que lá no Paraná, ele era secretário de Educação do Paraná, a pandemia começou 16 de março, dia 2 de abril, eles já tinham um EAD aplicado. 2 canais de TV, um aplicativo de celular, nada disso funcionou direito, foi a confusão dos diabos, mas ele falou, não, tá tudo perfeito, a gente vai ajustando, deve ser tipo um produto multilaser, né? A cara do produto multilaser, a gente vai ajustando. Passa aqui para trocar. Exatamente. Eu falei, daqui a pouco vai ter uma webcam da multilaser na casa de cada criança, sem funcionar direito, e bora fazer esse ad aí nas coxas. Ainda bem que esse Bernardo Feder foi dispensado, aparentemente por um motivo estranho, que é o fato dele ter colaborado na campanha do Dória, em São Paulo. E essa semana assumiu o Carlos Alberto Decotelli da Silva. Já era o secretário lá do Fundo de Desenvolvimento da Educação, antes disso, inclusive envolvido numa licitação esquisitíssima, que mandava comprar, sei lá, mais ou menos uns 300 computadores por aluno, o que me deixa preocupado, porque se o antigo ministro da Educação tinha problemas com português, esse aí claramente tem um problema com a matemática. Então, vamos ver o que vai pintar aí. Aparentemente, olavista ele não é. Alguém conhece a figura? E ele já começou bem, né, Rico? Porque ele, no seu currículo, ele colocava tinha titulação de doutor na Universidade Nacional de Rosário, mas parece que a universidade já negou e falou que o cara não apareceu lá, não. Não sabe. Não conheço, Não conhecendo, não. Então já gente, foi EAD, gente. Foi EAD. Aí já falaram que não, que ele fez o curso, mas ele não finalizou o doutorado. Ok, se não finalizou, você não bota no seu currículo lá que você é doutor pela Universidade de Rosário, né? Já começou muito bem o nosso Decotelli. Não, peraí. E ele tem pós-doc. Como é que faz pós-doc se não faz o doc? Começamos bem. Ele não tem pós-doc, gente. Eu tô maluco, não falaram o que ele fez lá. Não, ele tem um pós-doc na Alemanha. Como é que tem pós-doc se não fez o doc, gente? Que maluquice é essa? Agora... Não conseguiram ligar lá para a Universidade de Rosário para checar e deixaram para lá. Falaram, já tá aqui, faz aí. Agora já foi. Não, devem ter mandado a carta de negativa da matrícula dele na Alemanha, mas veio um alemão, ele achou que era o diploma. Deve ser isso. Pode ser. Provavelmente. Mas então, colocar aí, realmente, ele não é um olavista. Eu conheço pessoas que... Ele é aqui do Rio de Janeiro, ele fez a UERJ. Ele é da UERJ, né? Ele é da FGV também, então eu conheço pessoas que tiveram aulas com ele, falaram que sempre conversavam muito com ele. Ele realmente não é do perfil ideológico, e ele mesmo falou que nem tem coisa de fazer discurso ideológico, ele é um cara técnico mesmo, porém ele que o pessoal que teve contato com ele na FGV fala que ele tem uma postura liberal. E na verdade nós tivemos aí, foi uma vitória do Centrão, né? E do Centrão dos militares, porque o Decotelli tem uma ligação com os militares. Então... E com o Paulo Guedes também, né? Com Paulo Guedes. Foi uma vitória ali, Centrão militar. Não, ele é militar, se eu não me engano. Ele é militar, E o Olavo ficou de fora. Então isso é um problema, porque geralmente, quando o Olavo fica de fora de um ministério que ele almeja, ele começa a metralhar a pessoa. Ele fez isso com a Regina Duarte, e até acho que por isso que o nosso ator de Malhação fez um discurso olavista para não ser metralhado também. Então vamos ver até quando no nosso Decotelli, o nosso doutor Decotelli vai ficar lá sem sofrer ataques do olavismo. Agora, Fernando, o Sorrentino, tá tudo no mesmo acordo, né? Bota o Rivotril, bota Decotelli, afasta o Weintraub, tudo faz parte de um grande acordo nacional, eu tô entendendo aí, né? Com o Supremo e tudo. Não, sem Supremo dessa vez. Não sei se o Supremo tá. Esse caso do Decotelli me parece ser mesmo os militares. Os militares, depois da situação aí das rachadinhas e tal, que o pessoal de dentro, né? O pessoal não ideológico, ficou meio estremecido com o Bolsonaro, tanto que o Bolsonaro virou esse Bolsonaro Rivotril aí, que eu também concordo com o Fernando, duvido que isso daí dure muito tempo. Claramente, os militares falaram, olha só, você bota aí o teu menino dourado da Malhação aí para ministro da Cultura, não me interessa. Ministro não, secretário, né? Agora, secretário. Da Cultura, não estamos nem aí, não me interessa essa coisa de maconheiro comunista.
Mas na educação, chega de botar idiota, chega de botar gente que vai criar problema, maluco. Aí botaram um cara que, assim, ao que parece, é porque a gente está com um padrão muito ruim. Então, assim, se o cara não babar, não subir na mesa, não, né, jogar cocô na parede, a gente já acha que tá bom, né? Então já dá para ser ministro. Então, o cara parece ser um cara técnico, um cara normal, né? Uma pessoa com o mínimo de faculdades mentais. Parece ser liberal mesmo, mas até aí, né? Não é doença, né? Tudo bem, Podemos discordar, mas não é doença. O cara pode ser liberal, contanto que ele não faça nenhum absurdo inacreditável, beleza. Mas claramente isso daí... Gente, olha só, a licitação com qual ele teve problemas lá quando ele era do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação foi uma fraudezinha assim leve, troço assim de 3 bilhões. Não é um negócio muito tranquilo, não. Isso até me chama atenção, porque na época eu ouvi falar dessa fraude e ela passou meio batido. Assim, claro, eles vão dizer que deve ter sido um problema de conta, que é geralmente a desculpa básica do governo Bolsonaro para qualquer coisa que dê errado. Mas, assim, alguém vai ter que explicar isso de alguma maneira. Assim. Nesse caso eu acho até bom, porque a chance de jogarem luz nisso daí, hoje que ele é ministro, é muito maior do que se ele não fosse. Isso aí tava meio morto, verdade. Agora a galera vai correr atrás disso daí. Eu acho bom agora. Se descobrir aí que ele se meteu em roubalheira, aí é problema de quem botou ele lá. Entendeu? A gente, assim, analisando até onde a gente consegue ver agora com certeza, parece ser uma pessoa normal. Então já é alguma coisa, já é alguma coisa. Eu vou te falar, não sei nem se eu afirmaria que seja um problema de roubalheira. Me parece um problema grave de gestão, assim, porque... também, o que também é grave. Tipo assim, alguém calculou, sei lá, 150 ou 200 laptops por aluno na hora de licitar laptop, entendeu? Então, tipo assim, alguém tem um erro de avaliação da base de dados aí. Não, e vamos combinar aqui que, assim, esse negócio de você comprar equipamentos de informática, órgão público, né? Comprando equipamento de informática, isso está ultrapassado por motivos óbvios, porque os equipamentos ficam defasados muito rápido, então você joga um monte de dinheiro fora o tempo todo. Hoje em dia, qualquer órgão público com volume um pouquinho maior é contrato de aluguel, prestação de serviço, manutenção, etc., para equipamentos de informática. Mas beleza, vamos ver aí como vai se desdobrar isso daí. Agora, companheiros da bancada carioca, eu sei de uma coisa, que o Bolsonaro tá tão na defensiva, tão deprimido, tão abatido, que ele até abandonou a igreja evangélica e voltou pro catolicismo, né? Fez uma live ao som de Ave Maria, que, olha, tinha clima de velório. Bolsonaro abatido, quase chorando, desesperado, Guedes imobilizado, Guedes pensando na vida, pensando, por que eu tô fazendo aqui? E aquele som... um canto, né, um cântico popular brasileiro muito bonito, que é a Ave Maria, cântico católico, mas que foi um tom melancólico. Olha, poucas vezes eu vi alguém tão deprimido como estava o Messias Bolsonaro. Parece mesmo que ele está tomando diazepam. Eu acho que estão dando um remedinho para ele mesmo, sossega-leão, alguma coisa estão dando para ele ficar mais calminho. Só para deixar claro que diazepam e tal, não estão botando dinheiro aqui no podcast. Então estão fazendo propaganda de graça. Mas se quiserem, vocês entrem em contato com o setor comercial. Se funciona com o Bolsonaro, funciona com o Bolsonaro, funciona com qualquer um. Mas fala aí, Ricardo. Ele podia escolher um músico, né, para tocar Ave Maria, né? Vou botar aquele presidente da Embratur lá, que é um homofóbico que andou aprontando das suas essa semana aí, falando sobre orifícios corrugados, enfim. Como diz uma assistente minha, aquele senso de humor meio anos 80, sabe? De piada homofóbica. Podia ter colocado um músico de verdade, pelo menos podia ter colocado uma Ave Maria um pouco melhor, assim, mais alegre. Olha, eu vou discordar de todos vocês. Eu achei o espetáculo muito bom, achei a cara do governo, porque o governo tem essa estética tosca. Ele tem essa coisa mal ajambrada mesmo, tudo mal feito. Aquele rapaz, aquele senhor, sei lá, que tocou a sanfona, ele é pior do que aqueles alunos que estão iniciando na 5ª série. Mas esse governo tem um quê de 5ª série? Ele é assim, as respostas são de 5ª série, é tudo meio 5ª série. Então, assim, é tosco, faz parte da estética do bolsonarismo, esse tipo de coisa horrorosa, que é horroroso se você pensar em termos profissionais. Mas é isso aí. Como é que é?
o pão com leite condensado deles lá, e aí ele botou lá aquela coisa, fica feio, mas é isso. Eu achei bom, admitiu que morreu gente, porque isso era uma coisa, e outra coisa, não falou nenhuma barbaridade, porque é melhor botando aquela Ave Maria mal tocada ali do que ficar falando o que eu tenho com isso, aquelas barbaridades, aquelas maldades. Sim. Maldade, né? Que é maldade, é coisa de gente ruim. Pulha, você né? virar e falar que as pessoas estão morrendo, o que eu tenho com isso, não sei o quê. Então, assim, fiquei satisfeito que a Ave Maria ilumine o Bolsonaro. Agora, Ricardo, sabe que eu fiquei com uma impressão não, mas quase certeza que tudo aquilo ali foi calculado. A estética, como você falou, é a estética bolsonarista. O Bolsonaro tendo que fazer uma homenagem para os mortos foi claramente uma imposição dos militares sobre ele. Aliás, tudo que o Bolsonaro, esse rivotril do Bolsonaro, para mim, tem muito a ver com aquela reunião que nós comentamos aqui, pós-caso Queiroz. O Rivotril está mais para butinada, né, Fernando? Exatamente, que os militares foram no Planalto cobrar ele teve que se explicar e dizer que não tinha nada a ver. Eu acho que o Rivotril, na verdade, tem muito mais a ver com isso. E esse pedido de desculpas, de pesar pelos mortos, eu acho que foi uma imposição dos militares. E a terceira coisa que eu vi ali que foi calculado, o Ave Maria, o Bolsonaro se apoia muito na base evangélica. Alguém deve ter soprado para ele e falado, olha, você está perdendo a popularidade muito no setor católico. Então, acho que ali foi um aceno para o catolicismo. E eles calculando, os evangélicos não vão gostar? Não vão gostar, mas vale a pena porque nós temos que fazer um aceno aos evangélicos que apoiam os católicos que apoiam o Bolsonaro. Então, eu tenho para mim que tem ali um cálculo político para poder segurar a popularidade, que é isso que ele está fazendo agora. Ele está sobrevivendo, mantendo os 30% dele. Ele não quer ganhar 50%, 60% de popularidade, aprovação, ele quer só manter os 30%. Então, eles estão indo nos pedacinhos, que um 1%zinho que vira para cima em um setor já segura um pouco ele. É o que está acontecendo agora com o auxílio emergencial, que fez com que ele aumentasse um pouco a aprovação em quem ganha menos de 2 salários mínimos. Só isso aí já fez com que, no geral, ele mantivesse aquele índice de aprovação dele. Eu vi pesquisas em que ele começou a perder realmente na classe média e ganhar nas classes populares por causa dos R$600. Só que, inclusive, eu vi uma análise muito interessante, inclusive foi naquele podcast da Piauí, em que o jornalista falava uma coisa muito interessante, assim, pô, legal, ele agora está pagando R$600 e está conquistando esse percentual aí. Só que o panorama, a partir do mês que vem, vai ser assim, o cara vai sair para receber esperando R$600, vai estar 500. Já vai ficar meio chateado. Aí no outro mês ele vai esperar 500, vai entrar 400. Ele já vai ficar mais aborrecido. Aí no terceiro mês ele vai esperar 400, vai entrar 300. Já vai ficar mais aborrecido. Aí no quarto mês ele vai esperar 300, vai entrar nada. Então, quer dizer, ao que parece, essa sustentação dos R$600 tem hora para acabar. Vai durar, em teoria, até a eleição. A não ser que ele mantenha esse auxílio e se livre do Guedes, que é um outro caminho também que... Não tem como. Não tem como. Se livrar do Guedes, ele cai. O Guedes ainda é uma âncora nesse governo, né? Infelizmente. Eu acho. E é tudo isso que o Fernando falou. Os militares estão fazendo uma nova amarração. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Estão fazendo uma nova amarração de governo. Isso que o Fernando falou também. Essa live parece improvisada, não sei o que lá, mas nada é improvisado. Nada é improvisado nesse governo. Tudo é calculado. E aí mas, obviamente, teve uma mudança de rumo. Se vai prevalecer essa mudança de rumo, a gente não sabe. Mas, obviamente, teve uma rearrumação aí das coisas. O cara dizendo, alguém virou, como o Fernando falou, os caras sentaram lá com ele e falou, não vamos segurar essa bucha. Queiroz para lá, não sei o quê. Mas também se não segurar se não mantiver esse rumo, aí vai desarrumar de vez, né? Porque assim, ele não tem mais possibilidade a não ser manter esse rumo que foi imposto a ele essa semana. Mas aí ele está falando até nessa história de como é que é? De renda mínima, de não sei o quê, tá vindo com essa, entendeu? Porque é isso que ele quer substituir. Agora, houve uma rearrumação óbvia, a saída do Weintraub também tem muito do Guedes em cima, obviamente, porque assim, aquilo estava estragando a loja, né? Sim. Você, o cara senta para falar mal
Toda vez que abre a boca fala mal do principal comprador, 50% das nossas exportações são para a China. Aí o cara toda vez abre a boca para falar mal. Não é isso, não dá, não funciona. O cara precisa produzir. O Guedes, a gente sabe, é um vendedor, né? Isso aí não é isso é um gênio da economia, não é nada. Isso aí é um vendedor. Ele sabe fluxo de caixa, entrada e saída. É isso que ele sabe fazer. Podia trabalhar na Líder. O vendedor da Amway com grife. Como exatamente. Vendedor do que ser. Carros usados. Eu não compraria um carro usado dele. Mas ele tem uma cara de vendedor de carro usado não, bravo, assim, né? Ele usa os paletó de vendedor. Não sei. Não, uma coisa meio queimado de praia, assim, mais um... Tá perdendo o rumo, esse podcast tá virando comédia. Bom, eu vou encerrar a Novela Brasil por aqui. E aí passamos para o bloco 2. Essa semana, o senador Flávio Bolsonaro conseguiu uma meia vitória na justiça. Um habeas corpus foi concedido com relação à ação do inquérito das rachadinhas, concedendo ao senador foro especial e transferindo seu processo lá para o TJ. Eu digo meia vitória porque as decisões do juiz anterior, do Flávio Itabaiana, ficaram. Como, por exemplo, a prisão do Queiroz, a quebra de sigilo bancário do senador, o pedido de prisão da mulher do Queiroz, Márcia Queiroz, que, como falamos no bloco anterior, pode ser um calcanhar de Aquiles aí pro Queiroz. E aí, Sorrentino, explica um pouco melhor pra gente como é que foi essa confusão. Jogou na regra? Pode isso, Arnaldo, essa troca de instância? Bom, Rico, pode, assim, né? Mas o problema é que isso daí tá indo contra boa parte da jurisprudência, principalmente a do STF. Nós comentamos no programa passado, vamos fazer só um panorama para quem não ouviu o programa passado, o que é um erro capital, mas tudo bem, a gente perdoa. Faz uma falha de caráter. Mas se você não ouviu... Vai cair na prova. Cai na prova. Da semana passada. Mas se você não ouviu o programa da semana passada, ou esqueceu, teve uma semana complicada aí, a situação é a seguinte. Esse processo estava correndo com o juiz de primeira instância daqui do Rio, o doutor Itabaiana, e a defesa do Flávio Bolsonaro já tinha antecipado que uma das teses de defesa seria que, como o Flávio era deputado estadual à época dos fatos das rachadinhas, a competência não seria de um juiz de primeira instância, de um juiz singular, seria do órgão especial do Tribunal de Justiça, que seria, entre aspas, assim, muitas aspas, porque isso tecnicamente está errado, subiria direto para a segunda instância, né? Boa parte da doutrina, a doutrina é bem majoritária, a jurisprudência é bem majoritária, e o próprio STF já fixaram o entendimento de que isso se aplica quando o investigado, durante a investigação, está no cargo de deputado, nesse caso, né? Tá exercendo o cargo, que não é o caso do Flávio, ele não é mais deputado estadual. E por que existe o foro especial, né? O foro privilegiado? Para evitar que um poder, né, nesse caso o judiciário, influencie, faça muita pressão, faça chicanas, né, numa última hipótese, com outro poder que seria o legislativo. Se o Flávio não é mais deputado, não há mais motivo para que você dê esse foro privilegiado para ele. Ele não teria mais motivo para ser perseguido por um juiz pelo fato de ser deputado, já que ele não é. Sim. O entendimento esse, é um entendimento lógico que qualquer pessoa leiga consegue acompanhar. Um dos próprios desembargadores que julgaram a favor do Bolsonaro, a favor do habeas corpus do Flávio Bolsonaro, no livro dele, já disse com todas as letras que concordava com esse posicionamento que eu passei, que é o Paulo Rangel, disse exatamente isso. O que levanta uma grande dúvida do o que aconteceu nesse meio tempo para ele ter mudado de opinião, porque o voto dele foi diametralmente oposto ao entendimento que ele colocou no livro dele e que ele já teve em outras decisões. Chama Fernando Henriquismo. Esqueçam tudo que eu escrevi. Pois é. Só para resumir o que aconteceu. O Flávio Bolsonaro, depois da prisão do Queiroz, do mandado de prisão da esposa do Queiroz, das investigações todas, foram na casa de um monte de gente para pegar documentos e tal, entrou com habeas corpus, que foi para a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça,
e foi julgado por 3 desembargadores, as doutoras Suimei Cavalieri e Mônica Toledo e o doutor Rangel. E o que aconteceu? A Suimei Cavalieri, que é a relatora e desembargadora, votou contra o habeas corpus. Para ela, o processo tinha que continuar com o juiz de primeiro grau, o Itabaiana, e também votando a favor da validade das decisões que o Itabaiana teve até hoje. A Mônica Toledo votou a favor do Flávio Bolsonaro, só que também entendeu que tinha que manter a validade das decisões. E o Paulo Rangel votou a favor do habeas corpus do Flávio Bolsonaro e contra a validade das decisões. Ou seja, para ele, além dele entender que o juiz, né, o doutor Itabaiana, não seria competente para julgar, todas as decisões que ele teve até hoje nesse processo deveriam cair, inclusive a prisão do Queiroz e da esposa dele, o que mataria, sepultaria essa investigação, esse processo. Então, esse voto ficou vencido. Então, assim, as decisões estão mantidas, o que não quer dizer que daqui a pouco, porque provavelmente o Flávio Bolsonaro vai recorrer dessa parte da decisão, o que abriu uma janela aí para talvez invalidar todas essas decisões, soltarem o Queiroz, pararem de correr atrás da esposa do Queiroz, e aí vai virar uma... Você vai sepultar mesmo a investigação das rachadinhas na prática. E uma coisa que tem que ser dita, que foi levantado pelo nobre colega da bancada Sorrentino no programa passado, é que um dos grandes motivos do Flávio Bolsonaro estar correndo, né, que nem o diabo da cruz, lembrando que agora ele está sendo representado por uma outra escritório de advocacia, já que o ACEF, o chamado anjo do Bolsonaro, saiu do processo, e quem assumiu foi um escritório que fez a defesa, por exemplo, de pessoas como o ex-governador Sérgio Cabral, que hoje se encontra preso. Eles fugiram muito da primeira instância, porque o juiz da primeira instância, que estava com o caso da rachadinha, o Itabaiana, conforme dito aqui pelo nosso querido Sorrentino no programa passado, é um cara linha dura, um cara bem chato de lidar, um cara bem legalista. Então, eles estão tentando conseguir um julgamento um pouco mais tranquilo para a defesa do Flávio Bolsonaro. O Ricardo queria falar alguma coisa, né? Não, eu tava na dúvida aí do que era isso, se era uma tentativa de... Eu já vi que foi uma meia vitória, então eu queria saber se é meia calabresa, meia mussarela ou se é meia pepperoni. Né? Não, eu quero saber o seguinte, eu sou o único aqui que não tem nenhuma noção de direito. Eu quero só perguntar uma coisa, os 3 aí têm bacharelado em direito. Eu quero saber o seguinte, tá saindo cara essa brincadeira, não tá não? Nunca vi trocar de advogado para outro advogado, só advogado de gente grande, assim, deve estar saindo caro isso aí, tá não? Caríssimo mesmo, tenho a certeza disso. E o que tem de réus aí que praticamente empobrece por causa de processo judicial, tem aos montes. Está saindo muito caro essa brincadeira para eles. E aí, da onde está saindo dinheiro, é o que nós não sabemos, né? E gostaríamos de saber. Eu acho que o da rachadinha já não sobrou mais. Acho que já raspou o tacho todo. Pode ser uma explicação para o cartão corporativo, né? Que estava alto da última vez. Pode. Boa, pode ser. Assim, em um primeiro momento, a gente pode até justificar, porque é um caso com notoriedade. Então, tem muito advogado, mesmo advogado já de alto coturno, né? Alta gravata. Tem muito advogado de alta gravata que às vezes nem cobra nada, porque o cara quer estar ali todo dia falando na Globo, no Jornal Nacional, no RJTV, etc, etc. Por sinal, fazer um adendo. Isso tem bem a cara do Frederic Wassef, né, cara? Assim, não, total. Bichinho para abrir a boca, assim, o Queiroz foi preso na quinta, né? Ele passou o final de semana dando umas 400 entrevistas para CNN, para Globo News. Cada hora ele falava um negócio. Perguntei para um amigo meu que é advogado, falei assim, cá, tá certo isso aí? Ele falou, cara, ele devia estar calado. Ele gosta de duas coisas, ele gosta de falar e gosta de passar gel no cabelo. É o advogado Gumex. Esse aí. Nossa, mas como gosta de falar. Pra quem lembra, Ricardo, que é mais velho, conhece.
É o que? O estilo Fux Não sei. Tem nada com Fux, nada. Não estou falando com relação a caráter. Estou falando ao penteado. O Fux curte também. Gostos capilares. Exatamente. Fux que virou. Tem uma época. Fux que assumiu o STF, né? Fux agora é presidente. Agora é acompanhar isso de perto, né? Vamos ver se isso vai virar uma pizza, meia calabresa, meio qualquer coisa. Em princípio, eu tenho a impressão, aí eu fico com a impressão para ficar registrado os programas do futuro. Eu acho que isso vai ficar em suspenso, que acaba virando aquele cabresto que está mantendo... Digamos que isso seria parte do Rivotril, que está mantendo o presidente tranquilo, né? Aquela maracujina esperta, aquela passiflora. Eu acho que isso vai ficar em suspenso um bom tempo ainda. Ou pelo menos até encontrar a mulher do Queiroz. Com isso, vamos para o bloco 3. E aí o bloco 3, acho que a gente vai trocar bastante ideia aqui, porque digamos que é um assunto em que pouca gente está inteirado ainda. Acho que o Fernando está mais que todo mundo, porque andou estudando, mas temos muitas impressões políticas pessoais para fazer. Então, acho que agora a conversa vai fluir de forma mais natural. Essa semana, o Senado aprovou o novo marco legal do saneamento básico. O projeto, que é uma iniciativa do governo, foi aprovado em dezembro do ano passado na Câmara dos Deputados e agora segue, aprovado agora no Senado, né? Segue para a sanção presidencial. Era um projeto em que a oposição claramente perderia, por uma questão de quantidade de votos mesmo. Então, os partidos de oposição, em princípio, liberaram suas bancadas, né? Mas o PT fez questão de ser o único partido que orientou suas bancadas para votar não. Dentre os partidos de oposição que liberaram a bancada, um voto que gerou muita bate-boca na rede social foi o voto do senador Cid Gomes, que votou a favor do marco legal. E aí isso virou uma questão sobre se estavam privatizando a água no Brasil, a água do Brasil estava sendo entregue para a Nestlé. Ao que parece, pelo que eu particularmente andei lendo, não é nada disso. É claro, existe uma brecha aí para privatização do saneamento básico. Isso, em princípio, de verdade é preocupante, porque nossas experiências privatistas não são as melhores. Mas, de qualquer forma, o que parece, a gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso. E aí vamos tocar esse papo para frente. Fernando, você que está mais informado, dá para você dar uma explicada, um panorama do que é o marco legal, enfim, o que isso é de verdade? Estamos privatizando o aquífero Guarani? O aquífero dá um bom debate. Mas, antes de qualquer coisa, a gente tem que deixar claro que o saneamento básico é um problema histórico no Brasil. Mais de 100 milhões de pessoas não têm tratamento de esgoto, por exemplo, a Zona Oeste Carioca aqui, boa parte paga taxa de esgoto e não tem o seu esgoto tratado. Tem mais de 30 milhões sem água tratada, com acesso à água potável. Então, é um grande problema. Esse marco regulatório, como o próprio nome diz, é um marco que regula essa questão do saneamento. E tem duas coisas que aconteceram nesse processo. Primeiro, que o time, né, de aprovação é o pior possível, que foi no meio de uma pandemia e que o Senado está se reunindo. Então, com isso, a grande crítica é que não houve um debate apropriado no Senado. E essa aprovação correu muito por conta do senador Tasso Gereissati, do PDT, que foi costurando com os outros senadores e conseguiu criar a maioria. E aí vem a segunda crítica, porque o Tasso Gereissati, para quem não sabe, é um empresário riquíssimo que ele tem, por exemplo, associação com Nestlé, Coca-Cola. Então, estão se colocando que teria feito meio que um lobby para poder aprovar esse marco legal da água. O segundo ponto que aconteceu foi que, diante desse cenário, o que a oposição fez, principalmente os partidos do PT e do PSOL, criaram uma narrativa de que esse marco seria para privatizar a água. Só que tem um problema. Isso é uma mentira, porque a possibilidade do saneamento básico ser feito pela iniciativa privada já existia no Brasil, e inclusive muito reforçada em 2007 por uma lei criada, pasmem os senhores, dentro do governo Lula. Então, como é que eles falam que são contra a privatização da água se a lei que permitiu a privatização foi em 2007, no governo Lula? Então, o PT e o PSOL votaram contra essa regulamentação, que na verdade foi uma regulamentação do que já existia.
votaram contra e foram trucidados nas redes sociais por conta dessa ambiguidade e dessa, entre aspas, hipocrisia. Até uma foto que rodou aí, viralizou, foi que eles pegaram a foto do Marcelo Freixo no Copacabana Palace com a sua esposa, na piscina, na boa piscina do Copacabana Palace, e do lado meteram a foto de uma criança suja em frente a um valão aberto de esgoto. Então, assim, para quem votou contra, pegou muito mal, porque os argumentos que eles usaram foi muito ruim, porque a possibilidade de concessão já existia, o que o Marco fez foi apenas regular. E o outro ponto também que pegou muito mal para PT e PSOL foi que eles fizeram um acordo no Senado para que o projeto fosse aprovado, porque tem um momento que você coloca destaques, né, para alterar o projeto de lei. Então, todos os partidos retiraram destaques para poder ser aprovado o projeto. Dentre eles, o PT. O próprio PT tirou o destaque e deixou o projeto correr. E depois votou contra e ficou estranho. Mas vocês estão dizendo que são contra, mas vocês ajudaram o projeto a andar? E aí teve a polêmica com o Cid Gomes, que votou a favor, e PT e PSOL, aí já nessa bolha mais à esquerda, começaram a atacar o senador Cid Gomes e, por consequência, o Ciro Gomes, que é irmão PDT, de que eles seriam a favor da privatização da água, sendo que essa narrativa não procede, não existia. Então, até ficou mal, porque os caras falaram que o Cid é a favor da privatização da água, mas eles mesmos ajudaram a aprovar o projeto. Votaram não, fez aquele jogo de cena, né? Mas eles mesmos ajudaram a aprovar esse projeto. Eu queria levantar umas questões aqui para todo mundo opinar, porque eu acho que essa sessão aqui, quer dizer, essa parte aqui relativa a essa temática, tem um pouco da opinião política de cada um de nós, que é convergente em alguns pontos, divergente em outros, então acho que está todo mundo mais ou menos livre para falar. A razão pela qual atacaram o senador Cid Gomes ontem nas redes sociais me pareceu bastante curiosa, né? Porque assim, você atacou-se o senador Cid Gomes para se atacar o candidato Ciro Gomes, né? Se ele é de esquerda ou se não é. Como se a genética determinasse, né, se um irmão é de esquerda ou de direita, o outro deve ser de esquerda ou de direita. Me pareceu um pouco estranho isso, em princípio. O candidato Ciro Gomes estava numa live com o Freixo e rapidamente se colocou e falou: olha, o meu irmão exerce o mandato dele de senador, é um senador qualificado, não tem que ficar perguntando nada, enfim. Vou perguntar qual é a ideia de vocês sobre essa possibilidade de se privatizar saneamento básico no Brasil. É claro que nenhum de nós somos autoridades no assunto, mas, bem ou mal, todo brasileiro que se preze tem diversas experiências com privatização em geral. Começou lá, temos das teles, enfim. Antes da gente continuar, eu só quero deixar um dado que acabou de pintar aqui na minha tela do computador. Abriu-se uma negociação para dilação premiada do Queiroz nesse exato momento. Opa! Está saindo aqui na CNN. Opa! Depois, se for o caso, a gente volta nesse assunto. Quem vai opinar primeiro aí? Sorrentino? O Fernando já deu um panorama no início. Sorrentino ou Ricardo? Só para embasar os companheiros antes de estarem comentando, o projeto do Marco não obriga o município, que é o titular do saneamento, a conceder o saneamento e o abastecimento para a iniciativa privada. Ele pode renovar os seus contratos com as empresas estatais e estaduais, que na grande parte do Brasil é quem cuida do saneamento dos municípios. Ele pode continuar, mas se ele for querer mudar a sua modelagem, aí ele vai ter que fazer um processo de licitação, e aí sim você pode ter a estadual ou da federal concorrendo, ou mesmo municipal, e empresas privadas concorrendo nessa licitação. Então não é obrigatório essa concessão à iniciativa privada. Esclarecido isso, eu vou entrar pedindo a opinião de vocês sobre o que vocês acham, se é positivo, se é negativo, enfim. Eu, Ricardo Leite Lopes, vou pegar uma pipoca e vou deixar o Sorrentino falar. Então vamos lá, Sorrentino. Pipoca em mãos. Mas, Ricardo, pega uma pipoca tamanho P, porque eu também não sou muita autoridade nesse assunto, não. Então não vai durar muito tempo, não. Não, mas eu acho que você tem alguns pontos divergentes aí, eu não sei, me deu impressão. Ah, sim, pois é. Então, assim, eu acho que já estamos no terceiro programa do Bancada
e tá na hora de eu levar pancada da galera mais da esquerda, mais progressista. Até que demorou um pouco, mas como eu não sou, apesar de eu defender algumas das bandeiras eu sofro do mal de defender algumas bandeiras da direita e algumas bandeiras da esquerda, assim, entre aspas, né? Então eu apanho de todo mundo. Então agora é a hora de apanhar da galera da esquerda. Mas assim, em relação a esse caso do saneamento básico no Brasil, né? Vamos trazer para a nossa realidade, que não adianta a gente tentar usar comparativos com Europa, Estados Unidos e tal, porque eles estão em outro momento do saneamento básico do nosso. Eu já vi muito argumento contra uma privatização, entre aspas, apesar de, nesse caso, não ser uma privatização de forma aberta, assim, usando como exemplo alguns países europeus, como a Alemanha e a França, que estão pensando em voltar atrás, ou chegar a voltar atrás, das privatizações que fizeram algumas décadas atrás. Só que assim, uma coisa é você voltar atrás quando você já conseguiu universalizar o acesso à água potável e o esgoto. Outra coisa é você ter a situação que a gente tem no país. Eu até fiz questão de entrar aqui no site do Senado mesmo para trazer esses números. A população com coleta de esgoto no Brasil, hoje, né, na verdade, assim, a última pesquisa é de 2017, né, era de 52,4%. Né? Então, metade da população brasileira joga o cocô no rio, no valão, na beira de casa, assim, para a gente ser bem didático, para você entender o que isso significa. Entendeu? Na prática, né? O que isso significa? É você dar a descarga e o cocô ou vai para o rio, ou vai para uma lagoa, ou vai passar do lado da sua casa. Eu ia falar o seguinte, eu escutei essa argumentação os países europeus estão reestatizando e tal, e aí vai de encontro ao que você falou mesmo, assim, tipo, pelo que eu me lembro, a privatização europeia foi quase que uma privatização da manutenção de uma infraestrutura que já existia, né? A gente nem tem a infraestrutura ela precisa ser criada. Pois é, aí que vem o meu ponto, assim, no geral, eu torço um pouco o nariz a privatizações de determinadas áreas. E a área hídrica, como é, obviamente, uma área vital para o país, não é uma bobagem, em tese me incomoda um pouco. O problema é que, na nossa situação específica, eu acho que assim, tem que ter um foco, só um, em relação à água e a esgoto. É universalizar. Qualquer outra discussão fica menor se você não universalizar o acesso, principalmente a coleta de esgoto. O acesso à água tratada, até que a gente tem 83,5% da população. Tudo bem, 16,5% da população brasileira é gente para chuchu, mas... Né? Então, assim, isso aqui a gente está falando de água, gente. Água potável na torneira. Não está falando de algo de Wi-Fi, não, entendeu? E bora combinar que esse percentual da água tratada já seria naturalmente maior, porque senão o nego morre, né? Água potável é uma outra pressão política e tal. A do esgoto, aí a gente vem com a parte cruel da situação. A população, a classe média, a classe alta, tem acesso à coleta de esgoto. Quem não tem é o pobre, é o miserável. A grosso modo. Claro que a gente tem cidades pequenininhas que ninguém tem acesso. Mas, assim, a grosso modo, o cara que é rico e não tem lá a rede de esgoto, ele dá o jeito dele. O condomínio dele faz uma estação própria, ele joga num riacho mais distante da casa dele. Entendeu? Quem sofre mesmo, quem fica doente, quem pega aquelas doenças todas relacionadas à água suja, é o pobre, é o ferrado. Menos aqui no Rio, né? Que a gente tem a situação lá da água de cocô da SEDAI, mas aí é outra história. Assim, aí é universalizado. A gente aqui... a universalização da água ruim. Há quem diga que o Witzel é comunista, né? Que ele é um traço comunista. Já universalizou a água potável e o esgoto num produto só. Tem suas vantagens. Pois é. Então, assim, só para cortar, assim, porque eu tô me perdendo, mas em relação a essa questão do saneamento e da água, eu sou a favor, sim. Eu não sou a favor de uma privatização amalucada, porque a gente sabe o que acontece. Os governos de Fernando Henrique estão aí para nos mostrar o que acontece quando você sai privatizando de qualquer jeito. Mas eu gostei do projeto. Não necessariamente você precisa dar nas mãos de uma empresa privada, você pode
pode ter a estatal, estadual, pode assumir, ela vai participar de uma licitação, como qualquer empresa interessada. Todos os contratos têm que prever metas de universalização a serem cumpridas até o final de 2033, aí seria uma cobertura de 99% da população com fornecimento de água e 90% com tratamento de esgoto, e você tem a possibilidade dos municípios pequenos se unirem, porque isso é um problema também muito grave. Normalmente o argumento é que as empresas privadas não vão ter interesse de fazer o saneamento, né, as obras necessárias, que são obras caras, em municípios muito pequenos, só vão querer o filé mignon. Mas aí você tem a oportunidade de vários municípios pequenos se unirem numa licitação só, o que tornaria a licitação mais interessante. Então eu acho que assim, se for para ajudar na universalização, que me parece que vai ajudar, eu sou favorável. Então, podem me atacar aí, podem me chamar de neoliberal, podem queimar sutiã vermelho, não tem problema. Entreguista, capacho dos americanos e tal, mas nesse caso aí eu sou a favor. Ricardo, tem alguma opinião, Ricardo? Não tem. Tem uma questão aqui de um ouvinte do nosso podcast que quer saber de respeito à água. O nome dela é Sara, ela quer saber se pode tomar banho com tornozeleira eletrônica. Durante o inverno, você quer dizer? Eu não entendi muito bem a pergunta, eu estou repassando só. Mas assim, quanto à água, eu endosso o que o Rafael disse aí. A gente tem um problema para resolver. Como é que vai resolver, eu não sei, né? Mas o fato é que tem que resolver, que é a da universalização da água. Vamos ver o que acontece. Tem privatizações muito ruins e tem privatizações que deram mais ou menos certo e tem algumas que funcionam. Assim como tem estatal, a gente também tem que meter isso na cabeça. Tem estatal que é boa. Então, assim, pronto. Se absorver por um estatal também é bom. E se funcionar bem, estamos felizes. É isso que tem que rolar. Comentário meio em cima do muro, mas é isso aí. Vocês falaram alguns pontos aí que são interessantes. É que essa questão de... O grande problema todo é que em nenhum lugar do mundo a iniciativa privada resolveu em si a questão do saneamento. Os exemplos de sucesso foram os exemplos na qual já existia uma estrutura pronta e a iniciativa privada apenas começou a gerenciar o que estava sendo feito. E é um ponto que tem que se falar que é a questão de ônus e bônus. Se você consegue a iniciativa privada, não tem para onde correr. É aumento de tarifas nas pontas de água das pessoas. Isso aí acontece em todos os locais em que a iniciativa privada assume a prestação do saneamento básico. O caminho correto é você criar um sistema de saneamento eficiente que custa muito dinheiro, porque são obras milionárias, é a via pública. Então, se você me perguntar qual o modelo que eu prefiro o modelo da via pública, porque o modelo via privada ele não cria estruturas. Muito difícil. Você tem um exemplo aqui ou outro de expansão da questão do saneamento, mas, em consequência, você acaba sobretaxando a população. Porém, a fala do Rafael, do Sorrentino, reflete muito um ponto. Nós estamos sem argumento. Porque estamos com esse modelo público há décadas e a coisa não saiu do papel. Então, acho que a gente comentou isso, se não me engano, no programa passado, o brasileiro está fazendo um test drive com o liberalismo. Isso é fato. Então, por mais que eu racionalmente entenda que o modelo ideal seja a pública com a boa gestão, mas diante dos fatos que se apresentam de forma generalizada no país, não temos argumento de dizer não. A situação está lá, 100 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto e a iniciativa privada liberais falando que existe um outro modelo. Então, como é que você vai falar não? Então, o ponto é esse. Eu, particularmente, acho que o correto é a via pública. Eu, aqui no Rio de Janeiro, não defenderia a concessão da SEDAI à iniciativa privada. Porém, eu acho que não tem como negar. E temos que lembrar uma coisa, que o Brasil é muito mal resolvido com o seu federalismo. Ser federalista é você ter diversos entes políticos com autonomia. A União é um ente, os estados são outro ente, e no caso brasileiro, os municípios são outro ente
federativo com autonomia. O que esse marco fez foi regular uma autonomia federativa. Então, cada município vai buscar a melhor modelagem que lhe satisfaz. Então, a questão do debate não é mais na União, o debate vai ser a nível local. Mas um ponto que a gente precisa dizer é que a grande discussão não é privatizar ou não privatizar. E isso é questão de modelagem, tem ônus e bônus. A modelo público talvez seja mais lento, mas é mais barato. O modelo privado pode ser um pouco mais rápido, mas é mais caro. O grande debate é a questão do financiamento do saneamento. Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a obra? Quem vai botar a manilha na rua? Isso é caríssimo. Esse é o grande ponto. E o modelo que nós temos hoje é um modelo que, entre aspas, funciona, que é o modelo do subsídio cruzado, na qual os municípios em que o saneamento é superavitário, por exemplo, a cidade de Janeiro, dá lucro a questão do saneamento. A SEDAI no Rio de Janeiro dá lucro. E esse lucro subsidia aonde dá prejuízo. Por exemplo, Varre-Sai, que não tem tanta gente assim. Lá dá prejuízo. Então tem o subsídio cruzado. O lucro do Rio paga o prejuízo de Varre-Sai. Essa é a grande questão. Se você faz esse sistema de concessão por município, você perde essa questão do subsídio. Nesse marco, nós temos instrumentos para poder atenuar isso. Eu votaria contra o marco, se eu estivesse lá, porque eu acho que o marco não foi enfático nesses mecanismos para resolver a questão do subsídio cruzado. Por exemplo, que o Rafael Sorrentino comentou, o marco fala da gestão consorciada, de fazer concessão em bloco. Só que o marco deixa isso como uma faculdade. Tinha que ter imposto isso. Porque você impõe o bloco de concessão, você acaba abarcando o município que tem déficit na questão do saneamento. Mas não foi isso que aconteceu nesse marco. É isso que a minha reclamação é essa. Tanto é que quando tiraram esse destaque no Senado, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, prometeu aprofundar a questão. Porque esse é o grande problema. Porque há sim hoje o risco de municípios superavitários concederem iniciativa privada e os estados deficitários ficarem ao Deus dará sem saber como vão pagar o seu financiamento. E essa conta pode acabar estourando ou na mão do município ou na mão da empresa estadual, que geralmente é quem cuida desse processo pelo país. É um sistema que veio lá dos anos 70, ou seja, o filé mignon pode ir para a iniciativa privada e o Estado o Estado no sentido lato sensu, arcar com o prejuízo da questão do saneamento. Então, é esse o problema do marco, por isso que eu não votaria a favor. Mas isso pode ser acrescentado. Pode. Eu acho que isso aí é questão de regulação. Isso aí não é nem para os deputados discutirem isso. Isso aí tem que ser regulado. Não, é assim, Rafael. Ô, Sorrentino, é assim, porque isso aí, toda a briga é essa. Por isso que é um absurdo o campo progressista ter falado de privatização, porque isso já existia. A briga toda é o financiamento. É como vai financiar isso. Mas, realmente, eles falaram lá que vão discutir depois, ok, beleza. Mas que eu falei, opinião pessoal, é o regime público com uma boa gestão. Porém, eu acho que não tem como hoje a gente dizer não para entrar na iniciativa privada, porque estamos há décadas com o regime público e a coisa não saiu do papel. Aliás, é o PT que fez esses ataques ao Cid Gomes, ao PDT, tem que lembrar que a lei que abriu as portas para a iniciativa privada foi de 2007, foi do governo Lula. A Dilma também fez um plano de saneamento, todos eles previam metas de investimento, de saneamento, e nenhum deles cumpriu essas metas. Pois é, esse que era tipo, 10 bilhões por ano, não investiram nada. Então, agora reclamar fica difícil. Eu vou falar o quê? Vou falar o que tinha que ter 10 bilhões por ano, não gastamos nada, agora vai reclamar. Esse que é o problema. Por isso que eu falei lá no início que assim, o meu comentário seria para o nosso cenário brasileiro. Porque assim, numa situação ideal, na minha cabeça, água é um negócio tão essencial que tinha que ser feito pelo Estado e cobrado da população o mínimo do mínimo para manutenção. O problema é que a gente sabe a gente sabe o padrão que vem sendo feito há muitos anos, entendeu? Então aí realmente a gente fica com a calça riada aqui na nossa situação brasileira, entendeu? Teve tempo mais do que suficiente para melhorar muito essa situação e não melhorou. O que eu acho é o seguinte, eu tive algumas discussões com a minha bolha particular em vários aspectos. Por exemplo, eu debati tanto com amigos muito mais à esquerda do que eu, que tá, do tipo que bateu muito no Cid Gomes, e nem são petistas, na verdade,
mas que achavam que a oposição não deveria jamais embarcar em nada que cheirasse minimamente a privatização, mesmo que não seja especificamente um marco só privatista, de fato não é. O que eu acho é o seguinte, cara, eu acho que a gente, infelizmente, como campo progressista, ele se encurralou, entende? Porque é o que vocês já falaram, assim, a esquerda ficou 14 anos no poder e não andou com isso significativamente. Antes da esquerda mesmo, né, porque esse marco, o marco de saneamento é da década de 70, ou seja, foi Estado da década de 70 até, enfim, vou contar até o início do governo de esquerda. Pouco andou. Entrou 14 anos de governo de esquerda, pouco andou. Então, a gente, no meio de uma pandemia, no qual o saneamento básico é um fator de contenção de transmissão, jogaram esse projeto e não tinha a menor condição da gente barrá-lo. Não tinha moralmente, não tinha como número dentro do Congresso e do Senado, e aí virou uma tarefa simplesmente de mitigação de danos. Até porque eu conversei com alguns amigos que lidam com a administração pública, alguns amigos bastante experientes nessa área, e assim, o dinheiro para o financiamento público ele existe em largos volumes, financiamento internacional, inclusive, com tempo longo de pagamento, juros baixos, mas precisa, obviamente, de projeto para liberar esse dinheiro. É mais ou menos como se faz com a Amazônia, por exemplo. Preserva aí a Amazônia e tem um fundo aqui que te dá um dinheiro. Existem fundos, em grande quantidade, voltados simplesmente para saneamento básico, porque esse é um problema um pouco global, eu diria. De qualquer forma, eu também acho que a gente tem uma questão, concordei com esses amigos mais à esquerda, de que realmente, assim, um deles me perguntou assim, me dá um caso de sucesso de privatização, 100% de sucesso de privatização brasileira. Falei, realmente eu não tenho para te dar. Mas, assim, ao longo desse tempo que a gente lidou com privatizações, a gente já entendeu alguns nós da questão. Por exemplo, as agências reguladoras são um calcanhar de Aquiles que a gente não pode dar mole, porque foi o que nos deixou na mão em vários momentos, durante a privatização da telefonia, por exemplo. E outra questão que foi muito levantada e que eu também debati bastante é o seguinte, esse mesmo indivíduo chegou para mim e falou assim, eu quero só ver se vão fazer saneamento básico nas áreas pobres. Aí eu disse para ele, mas se não for fazer nas áreas pobres, já fazia onde? Porque assim, onde eu moro já tem, no centro do Rio já tem, na zona sul do Rio já tem. Vai fazer o quê? Ele vai trocar as privadas do Leblon por privadas folheadas a ouro? Não tem mais o que fazer ali. Ele só tem as áreas mais pobres e mais carentes para trabalhar esse investimento. Senão não tem o menor sentido. E a última coisa, só para fechar, aí vocês comentam assim, eu fico um pouco mais tranquilo, porque eu também, assim como vocês, acho a ideia de privatizar a priori ruim. Preferia que o Estado fizesse. Mas me pareceu isso, assim, nesse debate sobre o que vale para privatização, o que não vale, assim, eu acho que não vale privatização para coisas básicas. Tá bom, mas o que é básico, estratégico? Educação, transporte, moradia e saneamento básico. Desses 4 itens, e eu concordo com isso, me parece que o saneamento básico é o mais ou menos tranquilo de você entregar parte dele para a área privada. Porque a educação eu sou frontalmente contra. O transporte eu acho que tende a ser ineficiente, porque de fato o cara vai investir só em áreas que rendam filé mignon. Moradia eu diria que é a mesma coisa. Já em saneamento básico é isso que eu falei agora. Ou o cara investe em áreas que não tem, porque não faz sentido investir em áreas que já tem. Enfim, é isso, o que eu tinha para colocar é isso. Não, só eu quero fazer um adendo só para fechar. Vocês comentaram aí que estão rolando muitos memes do Freixo, né? Lá no Copacabana Palace, com a Sua Senhora e tal. Como é que se deixa fotografar numa situação dessa, né? Alguém precisa dar uma orientação. Não dá, tá faltando orientação lá no pessoal. Você quer fazer um dia de princesa no Copacabana Palace? Faz em outro lugar, faz em Paris, faz aqui, né, ali em Punta, em Buenos Aires, logo aqui no Rio, no Copacabana Palace, uma galera, ali, ainda mais em Copacabana, que virou o epicentro da galera de direita. Vagabundo viu lá o Freixo. Fica muito playboy carioca anos 50, né? Que ele nem é, na verdade. Fica muito Jorginho Guinle. Jorginho Guinle. Encerramos aqui o bloco 3 e vamos para o Dicas da Bancada.
as nossas singelas dicas para você passar o seu tempo livre na quarentena, se é que você tem tempo livre nessa quarentena. Eu vou começar com o Sorrentino. Sorrentino, qual é a sua dica aí da semana? Bom, Rico, aí nossa segunda edição do Dicas da Bancada, que a anterior foi um sucesso de público, muita gente me procurando, o YouTube teve dificuldade, caiu lá com a minha dica, todo mundo foi assistir. O filme lá, psicodélico, que o Rico indicou, foi sucesso no Torrent. O Dicas da Bancada daqui a pouco vai desbancar o Fábio Judes, do RJTV, que dá dica lá toda semana. As nossas dicas estão muito mais pomposas, muito mais políticas, muito mais focadas no nosso público. Mas vamos lá, a minha dica dessa semana, eu vou dar moral para o nosso meio, que é o de podcast. Então eu vou indicar um podcast muito bom. Ele já parou de gravar, eles estavam gravando muito na época pré-eleição de 2018, tinha um episódio por semana, mas você acha no Spotify, qualquer tocador de podcast, o Google Podcast, o iTunes. É um podcast da Folha de São Paulo, o Presidentes da Semana, do Viseu, alguma coisa Viseu, Leandro Viseu, Leonardo Viseu, alguma coisa assim. Que é um podcast excelente. A cada episódio ele falava sobre um presidente do Brasil, na ordem, né? Começando lá do Marechal Deodoro até o Temer, na época, né? Depois ele fez um programinha no final falando sobre o Bolsonaro, que tinha acabado de ser eleito, mas assim, programa mesmo, explicando tudo, era até o Temer. Cada episódio era um presidente, os presidentes mais antigos, eles colocaram alguém para fazer aquela dramaturgia, né? Aquela leitura. Como é que é o nome, Ricardo? A dramatização. Isso, a dramatização. A dramatização de reportagens de jornais da época. Depois, com os presidentes da época do rádio, já da televisão, colocavam entrevistas e pronunciamentos reais do presidente, discursos. Então, é muito interessante, principalmente vendo na ordem, porque você vê certinho que o Brasil, assim como isso deve acontecer em outros países do mundo também, a gente dá a volta o tempo todo, atrás do próprio rabo. Várias discussões que a gente teve em 2018 e continua tendo até hoje, já tinham nas eleições, na década de 30, na década de 40, essas divisões, um momento mais liberal, outro momento mais nacionalista, conservador, outro momento mais progressista, e aí entra ditaduras, e aí entram oligarquias dominando. Dá para ter um panorama muito bom. Depois, eu garanto que depois de assistir todos os programas, você vai ter outra visão do Brasil, não só na parte política, principalmente na parte política, mas você vai entender muito melhor como funciona o Brasil ouvindo esse podcast. Então, Presidente da Semana, o podcast da Folha de São Paulo. A dica é boa. Fernando, qual é a sua aí? Minha dica da semana é o novo livro do Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança, que eu comprei na pré-venda, muita gente comprou na pré-venda e está chegando. Eu comprei, mas o meu não chegou ainda. Estou esperando aqui a Amazon. Está chegando a cada pessoas agora, chegou, já comecei a ler, já li boa parte inicial e é muito interessante. Eu confesso, Rico, por mais que eu tenha um gosto muito do Ciro, eu tinha meio que um preconceito com o livro do Ciro, porque o Ciro e os outros livros dele eu acho meio truncado para ler, mas esse não. Esse é um livro muito fácil, fluido de ler, ele cumpre a promessa de fazer algo acessível ao povo. Claro que tem dados, tem conteúdo, mas é uma linguagem muito tranquila de ler. Me surpreendeu muito e é interessante que ele faz muito uma digressão histórica para a gente entender por que chegamos nesse momento. Isso é fundamental, porque a gente vê muito no debate político as pessoas falando das coisas como se tivesse começado ontem, mas tem toda uma história, a questão do dólar, a questão dos juros. Então, é muito legal e é a minha dica, né? Ele é o livro mais vendido na Amazon, né, da Editora Leia. A Editora Leia que publicou o livro do Ciro. O livro é o Projeto Nacional Dever da Esperança, que ele fala de um projeto de país. Então, se tiver interesse de... Mesmo que você não goste do Ciro, eu acho que você deveria dar uma oportunidade e ler, para criticar mesmo, mas leia, porque é uma leitura que vale muito a pena. Agora, como dica subsidiária, digamos assim, vou recomendar
o Aqui na Band, né, que demitiu o Theo Lacombe, que resolveu botar os loucos bolsonaristas para falar, dizendo que ele estava dando espaço aos conservadores. Aí levou o rei da fake news, o Alan dos Santos. A galera da fake news ganhou espaço. Levou, deu palco. Não, fala aqui, a gente fala de terra plana, fala de tudo. E Não, você tá dando a dica porque aconteça o que acontecer, com certeza o programa vai ficar melhor do que era. Né? Mas quem está sendo cotado para assumir o Aqui na Band, a nossa queridíssima Mariana Godoy. E, cara, Mariana Godoy é ótimo. Pô, é excelente. Tomara, estou na torcida para que ela assuma, que ela realmente é uma das poucas jornalistas que enriquecem o debate. O ruim, ô Rico, é que estão cogitando a Mariana Godoy, porque não é só o Lacombe que fazia o Lacombe é outras pessoas, porque é um programa de manhã em variedade com jornalismo. Então, estão cogitando a Mariana Godoy e Zeca Camargo. Vai ser imperdível. O Zeca Camargo é um cara talentoso para essa coisa de variedades, acho que pode funcionar. A dança do ventre, queria dar mais áudio de dança do ventre, então vai ser muito legal. Aí acho que o programa cai também. Ricardo, tem uma dica quente aí pra gente? Cara, só para explicar isso aí, que era o programa, né? Que foi um programa que fizeram lá, Brasil Conservador. Não me lembro o que foi isso aí, que esse programa do Lacombe, né? O Lacombe é um porta-voz aí do governo, né? Também, né? Ele bicho. Eu me lembrava dele só no esporte. De repente o cara virou... Pois é, mas ele abraçou essa coisa do conservador, do bolsonarismo. Isso é um direito dele de abraçar. Só que a emissora tem dono, né? E aí fizeram esse programa aí com os conservadores, blogueiros conservadores, blogueiro bolsonarista, não sei, eu não vi o programa, não me interessa. Na verdade com os indiciados, né, pelo Alexandre de Moraes. Também. Eu sei que eu não vi o programa, e eu sei também que ninguém viu, porque deu tipo 0,4, apanhou de todo mundo. E os caras da Band ficaram chateados lá, né? Obviamente, os donos, porque o cara precisa ganhar dinheiro, o nome disso é liberalismo. O pessoal gosta do liberalismo, mas quer pautar o que a Band bota na programação dela. Então, assim, os caras chegaram e disseram, não, isso aqui não vai rolar aqui, tem jornalismo na Band, tem lá o Fernando Mitre, não gostou, disse que maluquice é essa, não gostei e tal. E aí o Lacombe pediu o boné e foi embora. Disse, não, eu quero falar isso, que eu quero, que eu sou... eu tenho a liberdade da minha expressão, sei lá o que ele falou lá. E aí pediu o boné e saiu fora e ficou por isso mesmo. E a bolha bolsonarista que eu conheço está com raiva da Band, que a Band é chinesa, que a Band é Cuband, sei lá o que é. Mas é isso. E aí saiu, foi embora, acabou. Vou só fazer um adendo aqui, então, para não levar bronca depois que a gente já está no 3º programa e eu ainda não mandei um caloroso beijo à nossa ouvinte, a senhora Sorrentino. É uma ouvinte assídua do programa. Então, ela que deu o nome do programa, só para constar. Inclusive, é isso. Ela é que deu o nome do Bancada Carioca. Não, então vou aproveitar que você fez isso e dar um alô na senhora Vilarouca também, que não é a pessoa que deu o nome do programa, mas foi uma das críticas de primeira hora, assistiu todos os nossos ensaios. Um beijo amoroso aí, um salve para a senhora Sorrentino, para a senhora Vilarouca e agradecer aí por nos aturarem. É isso aí. E daí você, Ricardo, tem uma dica cultural aí pra gente? Olha, tenho dica cultural nenhuma, eu tô nessa pandemia, não estou entendendo nada, eu estou trabalhando em dobro, estou ganhando metade, tá difícil. A minha dica é álcool gel e máscara. E tem uma dica ótima também, é saponáceo em creme, é muito bom para limpar as coisas, e ainda tem o serviço doméstico. É isso. Gente, não está dando tempo, não tem dica, mas as dicas foram ótimas aí, eu gostei de todas. Se eu tivesse tempo, estava correndo atrás dessas dicas. O nome do quadro é Dicas da Bancada, não é Dicas Culturais da Bancada. Então tá valendo a dica. Exatamente. É verdade. Então fica a minha dica, saponáceo cremoso. Sapólio é a marca, saponáceo cremoso. Eu pensei que você ia falar mop. Porque mop tá na moda também. Né? Mop tá na moda. Não, mas eu não tenho grana para mop, não. Eu passo o pano no coisa, fica brilhando, parece que tá novo. É um negócio fenomenal. Um produto interessante. Não sei como é que o Bolsonaro não indicou
para Covid-19. Saponáceo cremoso é a melhor coisa que tem. Saponáceo cremoso, contato aí com a parte comercial do Bancada Carioca. Ó, eu vou dar 2 dicas. Na verdade, 2 dicas que eu, na verdade, não vi nenhuma das duas, mas acho que vale como dica. Uma delas eu já comprei, estou esperando o livro. Porra, ele não viu, ele tá igual o Silvio Santos. Ele não viu, mas é muito bom. A minha filha, número 3, falou que é muito bom. O meu vi, como eu posso falar, porque eu vi a primeira temporada. O meu genro, que agora tá cuidando aí, viu e disse que é ministro, né? Meu ministro. Então, a primeira dica é o livro do Ricardo Lízias, que está saindo agora, que chama Diário da Catástrofe Brasileira, ano 1. O Inimaginável foi eleito. Isso aí é o seguinte, Ricardo Lízias é um escritor que eu li muito pela Piauí, no que ele escreve pela Piauí. Eu não cheguei a ler nenhum livro dele até hoje. Li alguns trechos de livros dele que saíram pela Piauí, alguns artigos, mas é um escritor aparentemente muito original. O Diário da Catástrofe ano 1 é porque quando o Jair Bolsonaro foi eleito, ele prometeu que ele ia escrever um diário do Jair Bolsonaro e ia acompanhar e falar sobre cada dia do governo e analisar. Pô, que boa ideia. Tá saindo agora, finalmente, o ano 1. Imagina que deve ser um troço gigante. Foi animado, então. Esse livro tá animado pra caramba. Não, e ele escolheu o governo certo para fazer isso, né? 800 já está, inclusive... E ele fez uma coisa muito interessante, porque na época que ele falou que ia fazer isso, lá no início do governo Bolsonaro, ele falou antes do governo Bolsonaro assumir, né? Ele foi lançando em pedaços na Amazon, você comprava a versão digital do livro, então, sei lá, o primeiro mês, aí custava, sei lá, R$7. Segundo mês, eu vi isso, fiquei interessado, eu falei, cara, quer saber, eu vou esperar passar o primeiro ano e comprar logo o ano inteiro. E aí saiu agora, eu comprei, estou esperando chegar. Para quem não conhece o Ricardo Lízias, ele tem um caso muito engraçado. Ele lançou um livro que a Justiça mandou recolher esse ano. Ele lançou o Diário da Cadeia e assinou com o pseudônimo de Eduardo Cunha. E a Justiça mandou recolher. Ele, inclusive, está na Justiça aí dizendo que vai recorrer. Mas ele tem umas coisas muito interessantes. Ele é muito... original, né? Original. Ele tem uma forma muito peculiar de ver o mundo. Ele é muito original. Acho que o livro vai ser, no mínimo, divertido. Ou triste, né? É o ano inteiro do Bolsonaro. O ano 1, né? O inimaginável foi eleito. É exatamente isso. Né? Eu acho que ele obviamente, um oposicionista do presidente, que também não é muito difícil, né? Se você tiver nos 70% da população brasileira, você já está automaticamente desse lado. E a outra dica muito rápida, que eu também não vi, assim, eu vi a primeira temporada. Aí é uma dica bem nerd mesmo. Um seriado chamado Patrulha do Destino, que é baseado num quadrinho muito obscuro, que foi reformulado lá pelo Grant Morrison no final dos anos 80, início dos 90. Foi uma piração, é muito doido, mas assim, pensa num troço muito doido, é mais doido. A primeira temporada já foi transmitida, eu acho até que passou no Netflix. Agora saiu a segunda. Eu ontem me deparei com a segunda. Eu falei, caramba, no meio da pandemia, uhul! Já tem 3 capítulos disponíveis. Eu curti muito a primeira temporada. Esse é bem nerd mesmo, galera. Vamos ver se o segundo mantém o nível. É isso. As minhas dicas são essas. Minhas dicas Silvio Santos da semana são essas. Perfeito, fechamos então. Encerramos então mais um Bancada Carioca. Pô, uma pena, foi rápido, passou rápido. A gente tinha tantas besteiras para falar ainda. Vamos guardar algumas para semana que vem, né? Eu deixo aqui o meu abraço a todos, uma boa semana. Aparentemente, esperamos uma semana tão tranquila quanto essa aí, sem Jair Bolsonaro ameaçar todo mundo de golpe dia sim, dia também. Vamos ver se a semana ficou um pouco mais leve. Como a gente falou agora há pouco, o Queiroz acabou de assinar uma delação premiada. Vamos dissecar isso melhor. Semana que vem voltamos a falar disso, mas o que parece podem ser boas notícias. Manda um alô de vocês aí e a gente encerra. Valeu, galera. Abraço. Até a próxima Bancada Carioca. E esteja compartilhando a bancada com nossos amigos, seus amigos, mãe, vó, tia. E essa semana esse programa já vai estar no YouTube também. O canal Bancada Carioca já vai estar também no YouTube. Então, Spotify, Anchor, outras plataformas e também no YouTube. O diesel estão pedindo, mas vamos fazer uma negociação aqui
porque tem que rolar um monezinho para entrar no diesel. Mas em breve também tá. Tem que passar pelo jurídico ainda, pelo comercial. Tá? Pessoal, Em tramitação. Pessoal, um abraço, uma boa semana para vocês. Que semana que vem a gente tem uma semana um pouquinho mais leve, igual a essa que a gente teve. Pelo jeito não vai ser, mas espero que seja. E tomem cuidado aí com as próximas pragas do Egito aí, que elas já estão vindo aí, já vieram 3 ou 4 aí. Então vamos abrir o olho aí com o que está vindo. Quem conhece melhor a Bíblia aí já nos atualize do que vem pela frente aí depois dos gafanhotos, da poeira. Fudeu, eu sou primogênito. Eita, eu sou também, então ferrou. Aliás, falar que os gafanhotos não quiseram entrar no Brasil porque tinha que pagar muito imposto, eles desistiram e foram embora. Pessoal, então indiquem aí pra galera, quem já é nossos ouvintes, indiquem pra quem já ouve podcast, que aí é mais fácil. Pra quem não ouve, diz que é facinho, dá pra ouvir pelo YouTube. Agora a gente vai conseguir começar a botar os episódios pelo YouTube, pelo Spotify, todo mundo tem no celular, então... Porque tem gente que ouve a palavra podcast e se assusta, não sabe o que é, não sabe se é de comer, se é de beber. Então, vocês indiquem aí, mostrem como é que é fácil de ouvir. E nos sigam nas redes sociais, a gente já tem um Instagram, vamos criar aí um Twitter, um Facebook, um TokTok. A gente vai ter também. Um abraço. Como diz um amigo meu, assim, para que serve? Mas o que é um podcast? Falei, é um troço que você bota para ouvir enquanto você lava a louça. Tá ótimo, no ônibus. Arruma casa, toma banho. Olha aí, com sapólio. Com sapólio. Com sapólio cremoso. Então pronto. Gente, obrigado aí, foi muito bom. Eu tô adorando fazer isso com vocês, porque é uma maneira da gente estar junto, da gente trocar uma ideia. E de todo mundo trocar uma ideia, todo mundo que está ouvindo. Podcast eu não sabia também o que era. Para mim é um áudio do WhatsApp muito, muito grande. E com todo mundo falando ao mesmo tempo. Mas é isso aí. Então, obrigado. Semana que vem tem mais. Estou ansioso aí para as nossas conversas e vamos ver o que vai acontecer. Tomara que aconteçam coisas boas, né? Que tá sinistro. Beijo para todos. Então é isso. O Bancada se encerra por aqui. Até semana que vem. Abraço. Fui!